A APS é uma das associações de defesa dos profissionais de segurança que está à frente da defesa dos policiais envolvidos no caso Curió. O Cícero Roberto é um dos advogados que representa parte desses policiais. Está aqui hoje para esclarecer alguns questionamentos que estão surgindo a partir de matérias que estão sendo feitas por nossas equipes, questionando os depoimentos e as supostas provas que têm mantido esses policiais presos. Cícero, qual é hoje a atual situação desse processo na Justiça do Ceará? Ok, após a denúncia, após o encarceramento dos policiais, já começaram as audiências em que as testemunhas sobreviventes, as testemunhas de acusação, que são do Ministério Público, também já foram ouvidas. Já estamos na fase de ouvir os acusados e após a oitiva dos acusados, o juiz vai proferir sentença de pronúncia, né? Que nada mais é do que mandar o caso para o Tribunal do Júri julgar, porque são duas fases nessa situação de crime contra a vida. Nessa fase, nós acompanhamos uma série de divergências de testemunhas, inclusive depoimentos que já estavam pré-preparados e a testemunha só fez assinar, outros depoimentos em que o depoente não reconheceu as falas que lhe foram imputadas. Como é que vocês avaliam isso e de que forma isso pode prejudicar ou contribuir para que esses policiais permaneçam presos? Nós vemos que traz um prejuízo para os policiais, familiares e para a sociedade como um todo, até porque são 44 policiais que estão afastados do policiamento ostensivo, né? Policiais, vários deles, com diversos elogios na ficha por seus comandantes por bons serviços prestados. O que nós vemos aqui é que há uma fragilidade desde a fase de inquérito policial, porque não há provas. Após a instrução do processo, nenhuma testemunha e nenhuma vítima sobrevivente foi capaz de delinear, contar, indicar qual foi a conduta criminosa de qual policial. Então, dentro do processo penal, se individualiza a conduta de quem cometeu o crime até para que haja uma proporcionalidade da pena se o acusado for considerado culpado. Agora, também tem se falado bastante sobre a questão de policiais que trafegavam nas imediações da Messejana, do Curió, naquela noite, e que foram detidos simplesmente porque passaram pela Avenida Washington Soares, pela CE 040, enfim, no entorno de onde o crime foi praticado. Por que isso também? Nós temos várias situações de pessoas, policiais que estavam no local para se solidarizar com a morte de um amigo, como é comum no seio da tropa. Eles estavam ali a fim de localizar a casa do falecido para prestar as condolências aos familiares. Dentre eles, nos chama a atenção o caso de Anderson Kesley, que por falta do preciosismo, ele disse que chegou na base do crack às 1 da manhã, permaneceu por lá por meia hora, se você fizer a junção dá 1 hora e 30 minutos, e ele foi fotografado na Washington Soares. Não foi multado, reprisa-se que ele foi fotografado, como qualquer carro é fotografado pelo aparelho eletrônico. O Detran informou quais placas passaram entre os horários de 21 e 3 da manhã, e a placa do carro dele, quando ele e mais 2 amigos foram ouvidos, ele disse que estava ali a 1, passou meia hora e foi fotografado a 1h29. E essa é a fundamentação da prisão do Anderson Kesley. Não tem outra conduta narrada na fase de inquérito policial que possa dizer que Anderson Kesley fez A, B, C ou D. Para que você de casa possa relembrar o caso e entender o que está sendo dito aqui por esse advogado, é importante frisar que a chacina do Curió aconteceu horas depois que um policial foi assassinado em Fortaleza, o policial Serpa. Por isso mesmo, muitos policiais aquela noite foram até o bairro onde o Serpa morava para se solidarizar com a família, para prestar apoio à corporação. E esses policiais também acabaram sendo envolvidos e apontados como partícipes dessa chacina, simplesmente assim. Isso. Nós temos o caso de várias viaturas que estavam lá, serviço do Estado, atendendo ocorrências, conectadas com a CIOPS, e o monitoramento, né, que é via satélite, localiza a viatura em tempo real, em qualquer lugar que ela possa estar parada. Nós temos casos em que o satélite fotografa, que nós chamamos a topografia da viatura, do local que ela está. É um plano cartesiano, ela está identificada naquela rua. E que a viatura não passou em qualquer local em que houvesse os homicídios, nem antes, nem depois, nem no intervalo. E essa viatura
está enrolada lá com seus policiais como sendo partícipes do evento criminoso. Nós temos o caso também, reprisa-se aqui da viatura do EPEMON, que são policiais que trabalham no policiamento montado e por conta de uma adequação do policiamento, o comandante resolveu não colocá-los no policiamento montado e entregou-lhes uma viatura para prestar apoio ao policiamento montado na área do Maracanã. O que acontece? Após o evento, várias viaturas de Fortaleza foram para a região da Grande Messejana e eles receberam a autorização do comandante, Coronel Alberto, que foi até ouvido já em sede do processo judicial, e ele ratificou que autorizou e determinou que eles conectassem a viatura com a CIOPS para que no local fizessem as diligências necessárias para que houvesse as informações precisas no sentido de investigar a morte do soldado Serra. O detalhe é que uma pessoa que se disse vítima, né, de constrangimento legal, de tortura psicológica, de abuso de autoridade, ela foi enfática ao dizer que daqueles policiais, principalmente a sargento Bárbara, que compunha a viatura, ele não teve sequer um contato, que a visualização dele com a sargento Bárbara, componente dessa viatura, foi a cerca de 20 metros. E o contato desses policiais fardados com ele foi por mais de 15 minutos. Não menos que isso, não mais que isso. Então, o que nos causa estranheza é que a verdade real já veio para o processo com relação a esse fato, esse episódio, né, do Breno. A pessoa que se diz vítima chama-se Breno e ele falou no processo que não tem nada contra nenhum policial, que a sargento Bárbara, que em tese é uma das também mais prejudicadas, porque é a única policial feminina, tem uma situação de gravidade, família, doença, acompanhamento da mãe idosa, de filhos, entendeu? Então, nos casos de estranheza e revolta. Agora, Cícero, o que pode estar acontecendo dentro do governo, dentro da polícia, para que esses policiais permaneçam presos e para que tantas controvérsias que existem nesse processo dificultem a soltura deles? Nós ainda não sabemos, né? De fato, nós já conseguimos chegar à capital federal, Brasília, nós já manejamos um habeas corpus, ele vai ser julgado aí nos próximos meses, e nós esperamos que um dia o colegiado de magistrados, de promotores, possam até nos chamar, nós advogados, para sentarmos e conversarmos com relação às decisões futuras que os magistrados possam tomar com relação a soltar ou não esses policiais que estão acusados dessa situação do Curió. Até agora, o que foi apurado nesse inquérito, a gente pode dizer que é incoerente ou incompetente? Um mix, uma junção. Incoerência, incompetência, ilegalidade, nulidade, tudo que há de prejudicialidade para o policial. Porque se nós compararmos para aquele que comete o crime, que se prova que é preso em flagrante, que é testemunha, ratifica que cometeu aquela conduta de roubar, de furtar, a ele é dada uma oportunidade de ir na audiência de custódia e verificar os requisitos mínimos para que haja o encarceramento ou não, ou se outras medidas possam ser adiantadas a essa pessoa, possam ser levadas em conta algumas considerações e ele possa responder em liberdade. Então, por que o policial, que é um agente estatal, muitos deles ali com mais de 20 anos de PM, Polícia Militar do Ceará, com vários elogios na ficha, tem um deles que participou diretamente de uma situação de refém. Ele conseguiu ter sucesso na operação policial e conseguiu ter um desfecho feliz, né? Com a refém, que foi a ocorrência toda gerenciada por ele, nenhuma lesão, ninguém morto, entendeu? Um policial totalmente competente. Se hoje esses policiais estivessem soltos, ocorreria risco de atrapalharem as investigações ou não? Nenhum, até porque, como eles já estavam investigados e aqueles que foram ouvidos sabiam que estavam sendo investigados, não tomariam decisão, até porque não teriam motivação para isso. Nenhuma motivação para isso. E nós vemos que há uma diferenciação do servidor militar estadual, especialmente o policial militar e o bombeiro militar. Ele não pode sequer deixar de, em 8 dias, comparecer ao quartel, porque ele já é taxado como criminoso, crime de desertor. Então, para ele já é uma medida cautelar, ter que estar no quartel todos os dias durante seu expediente, e se ele passar mais de 8 dias, qualquer militar que o veja tem a obrigação de prendê-lo em flagrante por conta do crime de deserção.
Então, sendo essa imposição legal, mais outras medidas cautelares que o juízo da primeira vara possa determinar, nós achamos conveniente para que haja o término das investigações dentro do processo judicial. Por quê? O encarceramento a nosso nível de ordenamento jurídico, ele é extremado, ele é excepcional. Casos excepcionalíssimos é que se permite a prisão preventiva. Nesse caso aqui, não há requisitos mínimos lá do Código de Processo Penal para prender quem quer que seja dos 44. Essas prisões são injustas, então? Injustíssimas.